Vamos lá então, vendo o Ciro Games com o Gregório. Os dois eles vão para o debate com objetivos diferentes, né? E isso é um dos problemas aí que vai ser criado. Por que uma pessoa tão maravilhosa como você considera que a minha candidatura é uma ameaça à democracia? Ó, aí o Ciro ele vem com a ideia de debater democracia, ameaça à democracia e tal. E o Gregório ele vem assim com muito fio, né? Muito afiado para responder as coisas que o Ciro falou do Gregório. No final do seu react, inclusive, você mostra vídeos como se fossem contraditórios com o que eu estou dizendo hoje, mas eu não acho que sejam, muito pelo contrário, Ciro, eu acho que... Óbvio, ó, o Ciro fez a pergunta lá sobre candidatura e democracia, o Gregório já parte para falar do que o Ciro falou dele. Para começar, me tratou como candidato, falou que eu tinha síndrome de Zelensky. Sim, essa parte foi ridícula. Ele falou que, tipo, o Gregório queria ser estadista, cara. Que eu muitas vezes menti e que eu cometi fake news. Inclusive, o título do seu vídeo é Fake News. Isso aí é uma parte importante do que o Gregório fala. E eu acho muito perigoso fazer isso, Ciro, agora em 2022, sobretudo. Quando alguém comete um erro factual e se retrata imediatamente, você chamar aquilo de fake news e de mentiras e tal, é muito... Isso é algo bastante debatido no jornalismo, gente. Eu não sou um especialista em jornalismo, longe disso, mas eu convivi com muitos colegas de jornalismo e que eles falavam desse lance de fake news, que é tipo, fake news não é só algo que é falso, né? Tem toda uma definição, assim, de como é montado, né? Como é basicamente uma propaganda, não é apenas ter um erro numa notícia, né? Ah, essa notícia aqui tem um erro. Diz que o fulano assumiu em setembro, mas na verdade ele assumiu em novembro. Isso é fake news. Isso realmente não é fake news, né? É um erro. E aí realmente concordo que tipo chamar de fake news o que o Gregório fez no contexto atual, né, em que tudo se fala fake news, fake news, fake news, isso aí realmente é complicado. O Gregório ele não mente, mas ele faz insinuações usando manchetes, sabe? Então tem uma manchete lá que diz, Ciro fez não sei o quê, e ele usa aquilo como uma insinuação, né? Pra falar, ó, Ciro aí, né, recebeu não sei estrada não sei do quê, né? Quem tá dizendo isso é o fulano lá, né? Não sou eu. Então é meio assim complicado, né? O problema para mim do Greg News, que eu já falei, é que eu sinto que eles só leem a manchete. Eles pegam a manchete, recorta e bota. Tipo, o contexto da notícia, bota a manchete, recorta e é isso. O Gregório fala que um jornal que ele respeita muito é a Folha de São Paulo. Folha de São Paulo, gente, não serve nem para limpar a bunda, porque vai deixar a tua bunda mais suja. Primeiro, a mentira é diferente do erro porque tem intenção. Ela é crime, inclusive. Calúnia é crime. Mentira é diferente do erro porque tem intenção. O que vocês acham disso, gente? Se vocês contam uma mentira sobre alguém sem a intenção de mentir, deixa de ser mentira? Eu não sei se eu vejo dessa forma, não, sabe? Eu continuo chamando de mentira. Ah, mas eu não sabia que era mentira. Continua sendo mentira, sabe? E ali tem muita insinuação, Greg. Muita insinuação falsa mesmo. Tem coisas assim que são assim, insinuações falsas, mas que o Gregório ele pode terceirizar, né? Como ele faz nesse debate. E aí eu não sei, sabe? Eu não sei o que eu penso sobre isso, gente. Até pergunto pra vocês, o que vocês acham? Por exemplo, você fala, fulano falou isso aqui de ti, hein? Falou que te deu uma estrada, falou que não sei o quê. E o Ciro fala, pô, isso é mentira, não sei o quê. E eu, não, foi fulano que falou. Vê lá com ele, sabe? É meio que uma terceirização da acusação, né? E eu acho que, no mínimo, fica muito fácil acusar dessa maneira, né? Meio que ser motoboy de treta. Apesar de ter sido visiting scholar na Law School de Harvard, que formou John Kennedy, que formou Barack Obama. Eu adoro isso. Ele cita John Kennedy e Barack Obama como se fossem, assim, grandes nomes, né? Pô, admirável, dois genocida filho da puta. Isso que eu queria tratar francamente. Ó, isso não é o que eu queria tratar, porque tá indo pra um lado que o Ciro não tá gostando. O Ciro queria, tipo... O objetivo do Ciro era
Ele sabia que ia ter muita gente assistindo, né? Sabe que teve treta boa, que a internet gosta de uma treta, né? E ele queria apresentar o plano dele para esse pessoal que estava assistindo. Tipo, era 60 mil pessoas assistindo no auge da live, né? Só que ele não estava conseguindo porque o Gregório estava ali, ó. O Gregório estava no 0011. Todo mundo no ataque. Eu nunca pedi que você não se candidatasse. Por que então que eu deveria retirar minha candidatura em defesa da democracia? Outro erro factual, Ciro, seu. Eu nunca falei isso. Desculpa, então eu não entendi nada do... Inclusive pode chamar o VAR. Vai chamar o VAR. Exatamente, a cartão vermelho. Porque talvez o Brasil não aguente um segundo turno com o Bolsonaro no páreo. Quando o Ciro prioriza o seu projeto presidencial, ele faz exatamente o que ele criticou o PT em 2018. E ele perde de vista que nessa eleição o Brasil precisa garantir a existência da própria democracia. E aí que tem uma escolha à sua frente que não deveria ser difícil. Ele pode seguir sendo porta-voz do antipetismo datado ou ser, ele, Ciro Gomes, o político que vai dar ao Brasil a chance de Bolsonaro ir embora logo no primeiro turno. Ah, pelo amor de Deus, quem me dizer que ele não insinuou, né? Ensinou demais. E aí fica essa coisa quinta série, sabe? Você falou isso. Não, eu não falei. Aí tu bota o negócio dele, ó, eu não falei que você deveria tirar a sua candidatura pra apoiar o Lula. Mas insinuou e insinuou pra caralho. Levou. Bom, falou Eu assim. me dirigi a Ciro Gomes, eu falei aos seus eleitores. O VAR te pegou. Que papinho, mas isso aí é mentira. Isso aí é mentira factual, ô Greg. Então se defenda, eu vou ficar lhe ouvindo pacientemente. Depois vamos falar de assunto. Por favor, não é pedir demais. Você não. acusou a gente de eu mentir. quero ouvi-lo. Caralho, Ciro, deixa de interromper agora. Cara, eu não notei isso ao vivo, mas caralho, mano. O Ciro não deixa o Gregório falar 2 segundos, mané. Por favor. É tipo um papo assim, sabe? Pode falar, eu te deixo falar. Aí o cara começa a falar, pode falar mais, eu lhe deixo você falar. Aí o cara, obrigado. Mas então eu queria falar, isso, fala mais, sabe? Tipo, porra. Ciro mentiu, né? Uma fake news. Ciro mandou fake news quando ele falou que ia esperar. Quem seria um bom moderador, gente? Pro debate entre Gregório e Ciro? Rogerinho do Ingá. Porra, Rogerinho do Ingá seria ótimo, hein? Então você pode querer passar batido por isso? Por essa história do Beach Park? Ó, viu? E o Gregório mostra bem, né? O Ciro queria ignorar essas críticas, né? E partir para discutir democracia. Né? Ele queria ignorar os ataques que ele fez ao Greg News. Tá lá, não tem nada que a gente disse que não esteja acreditado em fontes, ao contrário de você quando faz o react. Eu não vi nos comentários, não vi em lugar nenhum. Então eu entendo... Ih, chamou de Castanhari! Chamou de candidato Castanhari! Vai deixar, Ciro? Chamou de Castanhari, falou que não bota fonte! Inclusive, me acusa de racismo. Ah, isso aí foi... Isso aí foi o fundo do poço do react do Ciro, né? Tipo, acusou o Gregório de racismo porque zoou a fé do Daciolo. E isso é algo muito engraçado também, por quê? Porque o Ciro é desses que fala, não, a gente não pode falar de identitarismo porque o Bolsonaro vai usar isso para se reeleger. Não podemos ficar falando de pautas identitárias. Mas aí na hora de atacar os outros, né? Aí de vez em quando um identitarismo cai bem, né, Ciro? Você começa seu react comigo me chamando de baixinho e maconheiro. Ih, agora é que a treta vai pegar, né? É. Isso você aí não aconteceu. Então, o que o Ciro fala, gente? Ele fala, tem aqui no outro lado do mundo, né, sob o conforto do ar-condicionado e do esquinho com gelo, fora outros aditivos, tem gente que acha que basta ser baixinho e humorista para virar estadista. Não é insinuar que a pessoa usa drogas e chamar de baixinho, tipo, a palavra baixinho, né? Não, ele chamou de baixinho com aditivos, né? Erro factual, Gregório. Ele chamou de baixinho com aditivos, não chamou de baixinho maconheiro. Simplesmente, isso aí é mentira. Desculpa, eu não chamo fake news. Eu chamo baixinho do maconheiro? Eu não chamei nenhuma das duas coisas. Não, de baixinho. No mínimo de baixinho tu chamou. Eu achei que o Gregório ele me surpreendeu, gente,
porque ele veio muito afiado. Eu achei que o Gregório ele era bom apenas, apesar dele ser um ótimo humorista, achei que ele se especializava mais no gravado, né? Porque a gente não vê muito do Gregório zoando ao vivo, eu acho, pelo menos, né? Tudo bem que o HBO é gravado assim, mas tem todo um roteirinho e tal, né? Mas o Gregório ir num debate ao vivo, assim, e afiado do jeito que ele foi, né? Eu achei até bem surpreendente. Vamos discutir o papel da democracia. Vamos mudar de assunto, vamos parar com esse assunto chato aí de que eu te chamei de baixinho, eu chamei mesmo. Fora é isso outros mesmo. aditivos, qual é esse aditivo? É maconha ou não? É um outro? Não, eu imagino que... Enfim, primeiro eu estava falando de um... Ih, aí, ó, não sabe. O que eu quis dizer com outros aditivos? De um tipo de gente, não era de você. Ah, para! Ó, aqui, ó, o sabonetinho aqui, ó. Sabonetinho! Oh, delícia! Ele pensa que basta ser baixinho e comediante para virar salvador da pátria. A quem você está se referindo? Zelensky. Ele fala aqui no outro lado do mundo, né? O Zelensky está aqui, né? Agora. Você está mentindo. Você está mentindo. Não está mentindo, velho. Mentindo de novo, descaradamente. Como é que eu vou dizer? Como é que você disse que eu lhe chamei de baixinho maconheiro? Isso é mentira. Ciro, você já abre, não tem problema. Se isso for mentira, você promete que vai demitir o seu assessor? Ó, começou. Primeira. Essa foi a primeira vez que ele mandou demitir o assessor. Isso aí é o trabalhista Ciro, né, gente? O trabalhista Ciro. Demita seu assessor imediatamente. Não, e ele fala... Prometa que vai demitir o seu assessor. Porque teve gente, né, para passar aquele paninho pro Ciro, que fala, não, isso aí é só uma expressão lá do Nordeste. Né? No Nordeste a gente fala, demita aí essa pessoa aí. Publicamente? Publicamente. Demita publicamente. Chama a pessoa ali na frente das câmeras e demite ela. Que nem um aprendiz. Demita publicamente, chama o Dória pra demitir a tua assessora. Ou assessor, sei lá. Porra, tomar no cu, né? Você usa exatamente a expressão aqui, do outro lado do mundo, se referindo exatamente que não é o Zelensky. Então... Olha a sabonetada que o Ciro vai dar agora, chat. Tem gente que pensa que basta estar do lado do conforto do ar-condicionado, então não é o Zelensky. Você se retrata pelo que você acabou de falar? E você vestiu a carapuça. Não tem Covid nesse debate, de tanto sabonete. E você vestiu a carapuça. Eu tava fazendo um react respondendo a você, né? Falando de você. E você acha que eu tava falando de você? Ora, tenha santa paciência. Eu tô aprendendo isso todo dia. Leia o Gessé, que vai lhe ajudar muito. Agora identitarismo, né? É uma boa. Humilhante do Cabo Daciolo, que você não sabe quem é. Você não sabe quem é. Não, ninguém sabe quem é o Cabo Daciolo, Ciro. Ninguém viu a candidatura dele em 2018, ninguém viu ele nos debates falando de Ursal e falando da nova ordem mundial e falando que você tinha fundado o Foro de São Paulo. É um grande mistério, Daciolo. Ninguém sabe quem é o Cabo Daciolo. Disse que o homossexual estava no mesmo nível do bandido, do bêbado, do corrupto. Por isso é uma novidade para mim e eu não sou... É novidade para ele que o Daciolo é homofóbico. Você não conhece o Daciolo. Isso sobre o Daciolo é novidade para mim. Pelo visto, o Ciro conhecia muito bem o Daciolo, né? E manda o cacete. Não vi esse programa contra o Bolsonaro ainda. Isso aí, o Ciro tá de sacanagem. Ciro agora provou, ele fala que é fã do Gregório do Vivier. Ciro agora provou que o primeiro Greg News que ele assistiu foi sobre ele, né? Todo dia Greg News é sobre o Bolsonaro, mané. É difícil ter um episódio do Greg News que não tenha Bolsonaro. O Ciro usa esse modo passivo-agressivo muitas vezes. Se você ler Gessé Souza, você vai ver que eu, por exemplo, fiz o TJLP, que você não deve saber o que é, e nem tem a obrigação, né? Você, que era muito novo na época que eu estava lutando pelas diretas, né? Ele é muito passivo-agressivo. Se você estigmatizar o coisa, o Lula foi para a Bahia, se abraçou com o pastor Isidoro.
que é o cara que é autor na Câmara Federal da cura gay. Ué, mas... E aí agora, respeita a fé do pastor Isidoro? Você tá achando aí o pastor Isidoro? Será que não é porque o pastor Isidoro é negro, Ciro? Achei essa sua fala claramente racista, Ciro. Não leu Gessé. Se você ler Gessé, Ciro, você vai ver que é racista essa sua fala. Porra, obrigado. Só que você já falou isso outras vezes e interrompeu logo depois. Então, é porque você pôs palavra na... De novo, cara! Porra! Caralho, o Gregório provocou, né? O Gregório sabia que ele ia fazer isso. Ele falou isso porque ele sabia que o Ciro não ia se aguentar. O Gregório jogou o bait, assim, né? E o Ciro mordeu assim, mordeu com força o bait. Lição desse debate. Sejam equinodistantes, demitam seus funcionários e leiam o Gessé. Porque eu não reconheço o Ciro que eu admiro, que eu gostava, que eu votei, na sua campanha contra o Lula esse ano, que tem, inclusive, perdido muita gente, que tem que... Não só esse ano, né? Nos últimos 4 anos, sabe? Porque criticar o Lula pelas coisas erradas que ele fez, top. Tem que criticar mesmo. Só que ele fez uns ataques ao Lula, assim, completamente biruleibe das ideias. Falar que o Lula planejou o golpe contra a Dilma. O cara meteu essa, cara. Falou que o Lula planejou o golpe contra a Dilma. Faz o menor sentido isso. Falou que o Lula mandou a militância dele bater no Ciro. Sabe? Tá perdidão, mané. A sua campanha desde mostrou o Lula velho, dizendo, olha como ele está velho, sua voz mudou e ele, caquete, mostrou ele já. Rouba, tipo, e isso é a mesma coisa, né? O Ian mostrou no vídeo dele sobre o Collor, né? É aquela coisa de mostrar, o Collor dorme 4 horas por dia e olha aqui, ele corre 2 quilômetros em volta da praça, olha como ele tem cabelo, né? Olha como ele é bom de saúde, olha como o café da manhã dele é saudável, sabe? É a mesma coisa, o Ciro atacando, nossa, o Lula tá velho. Mas o jingle do João Santana, o último foi um rouba, mas faz, tem um cara botando dinheiro, e o outro rouba, mas não faz. O último Ciranha é assim também. Né, como se uma indiretinha para os dois. Até acho curioso que esse jingle tenha sido composto pelo João Santana. Nossa, essa aí foi braba, né? Essa aí foi uma farpa muito bem colocada, porque para quem não sabe, o João Santana foi condenado na justiça, né? Queria que o Lula tivesse com você. Em 2018, você ficou chateado que ele não foi seu vice. Então, o seu problema não é corrupção, Ciro. O seu problema é protagonismo. Você quer protagonismo. Você não tem problema com corrupção. Vamos ser sinceros com isso. No sentido dos seus aliados. Você é um cara que você mesmo já falou sobre isso, e eu não estou falando de você não, tá? Estou falando dos seus aliados, estou falando na sua busca por aliados, Ciro. A impressão que dá é que ela é mais pautada por quem aceitou estar do teu lado. Total. Tipo, Cabo da Ciolo aceitou apoiar a gente? Pode vir, né? Porque, tipo, é tão raro alguém querer apoiar, né? Que qualquer um que apoie, estamos aceitando. Defende... Olha só essa parte agora, chat. Ele fala, o Aldo Rebelo defende mineração em terra indígena. O que o Ciro vai falar? Mineração em terra indígena. Isso daí desqualifica uma pessoa, se for uma estatal, por exemplo, que pague royalties para os índios? Toma aqui um dinheiro, índio, para deixar eu minerar tua terra em paz. Pô, índio chato do caralho, toma aqui uns royalties para parar de encher a merda do saco para eu poder minerar em paz. O bolsonarista arrependido, eu concordo totalmente. Agora, o cara que criou um partido e deu para o Bolsonaro, o cara que possibilitou que o Bolsonaro fosse... E vamos combinar, o Bivar não é um coitadinho que não sabia o que estava fazendo, sabe? É surreal que o Ciro compare o Bivar, que é um cara com anos de experiência na política, com, sei lá, um cara da periferia que foi enganado pelo Bolsonaro. Pelo amor de Deus. Força, guerreiro Bivar, né? Bivar foi um iludido, tadinho. 70 de cada 100 eleitores brasileiros. Aqui é que vai começar aquela confusão. Votaram no Bolsonaro, irmão. Aí ele fala, 70 de cada 100 eleitores brasileiros votaram no Bolsonaro. Isso é erro factual. Só que aí ele vai falar... Aí em São Paulo. Sabe? Porque ele começa com 70 de 100 eleitores brasileiros votaram no Bolsonaro.
Aí ele fala, aí depois ele fala, aí em São Paulo, aí no Rio, e aí começa a confusão toda. No Rio de Janeiro, aí no Rio, pouco em São menos, Paulo, né? em Minas Mesmo Gerais. factual aí, não é 70 não. É 68,3, cacete, tenha Não, paciência. é menos. Não, foi quase 56. 70% mesmo. Isso é rapidamente, se fosse... facilmente checável. Mano, eles vão ficar uns 5 minutos nessa briga aí. Mas eu sou do ramo, eu estava nessa eleição. Quase 70%. Mas, ó, eu sou do ramo, eu tava nessa eleição. Ninguém mais sabe número além de quem tava na eleição, né, Ciro? Votou, sabe? O Lula apoiou o Sérgio Cabral, apoiou o Crivella, sabe? Tu apoiou a ACM, tu apoiou o Calil, tu apoiou, sabe? Se for pra falar de aliança espúria, quem apoiou quem aí, mano, tu e o Lula se explodem. Nós precisamos reunir o mundo da produção brasileira. Que ele fala no livro assim, exatamente assim. Você tem que unir quem produz e quem trabalha. Quem é a pessoa que produz e quem é a pessoa que trabalha. É a mesma pessoa, Ciro. A pessoa que produz é a mesma pessoa que trabalha, sabe? Quer ver a união da pessoa que produz com a pessoa que trabalha? Tá aqui a união. Grande união da pessoa que produz com a pessoa que trabalha. Do interior, da pequena cidade, do mundo rural, para o colo do Bolsonaro. Está acontecendo de novo, irmão. Está acontecendo de novo. E aí ele manda essa. O agro vota no Bolsonaro porque a gente fala mal do agro. O Ciro acha que as pessoas votam no Bolsonaro com base em piada do Gregório e não porque votam em alguém que atende os seus interesses, né? É o meme do vou ter que votar no capitão, né? Tipo, pô, li gênero neutro hoje no Twitter, vou ter que votar no capitão, né? Porra, Gregório do Vivier fez piada com algo que eu gosto, vou ter que votar no capitão, né? Puta que pariu, não saquei a carta que eu queria no Yu-Gi-Oh! Vou ter que votar no capitão. Por que esse povo votou no Bolsonaro? Eu vou te explicar, votou magoado, chocado com a crise econômica mais brutal da história brasileira que o Lula produziu, que é essa. Eu acho isso muito engraçado, que o Lula produziu, só que Ciro, em 2014, estava elogiando todas as medidas econômicas do Lula. Porque o Lula mudou o Brasil. Sejamos justos, e eu não faço isso senão por reconhecimento. O Lula criou mecanismos para desconjurar, acabar a fome no lado 100% das famílias brasileiras. Eu sou do Nordeste, eu sei o que eu estou falando. 3 anos de seca. Quando acontecia uma seca dessa, era saque, era dificuldade, era gente humilhada pedindo esmola. Hoje não tem um saque, com 3 anos de seca, porque acabou a fome no Brasil. Isso é uma proeza que é do Lula. Ninguém vai tirar isso dele. O Lula introduziu crédito para o povo. O crédito no Brasil era 13% do PIB só para branco, para rico. O Lula abriu crédito, 50% do PIB, para a Casa Popular. É o maior programa de Casa Popular da história brasileira, Minha Casa Minha Vida. O Lula abriu acesso à universidade para milhões de jovens filhos de pobre no Brasil que estão se formando. Enfim, o Lula mudou a política salarial brasileira, criando massa salarial inédita na vida brasileira. Isso tudo é fato. Ele elogia a política de crédito do Lula. A política de crédito, que hoje ele fala mal pra caralho, em 2014 ele estava elogiando, falando que era ótima, porque poucos brasileiros tinham acesso ao crédito e o Lula abriu acesso ao crédito. Hoje ele descredita tudo isso, fala que o Lula é culpado pela crise econômica. Essa análise do Ciro tem uma pequena falha, né? Ah, porque o Lula criou não sei o quê, o Lula o Lula matou zilhões. E por que a resposta natural a isso é Bolsonaro, sabe? Por que a resposta natural ao Lula ter errado é tipo, então vamos votar num doido aqui, num completo imbecil, né? Porque essa é a reação natural nossa, né? Pô, quando a gente tá magoado com algum político, a gente pega e bota um doente fascista no poder, né? É a realidade do povo, né? É assim que funciona a política. O fascismo foi conduzido por esse tipo de política do nós contra eles. O fascismo surgiu por culpa de Karl Marx, gente. Karl Marx criou a luta de classes e aí começou a surgir o fascismo, gente. Por isso, exatamente, não faz sentido alimentar o antipetismo como você está fazendo esse ano. Para quê? Para Bolsonaro só vai crescer. Eu? Não. Imagina. Você, Ciro, alimentando o antipetismo? Quê? Não, imagina. Não, eu que tô. Eu não sei, de novo, a tua assessoria tem que ser demitida. De novo, caralho! Mano, eu acho que é a terceira vez que ele manda demitir.
Agora o Gregório vai mandar a real pro Ciro. Bicho, primeiro, assim, uma No coisa Rio de muito Janeiro. delicada de se falar, muito parece um patrão falando, tem que ser demitido. Só dizer, que tom é esse, cara? Baixa a bola pra caralho pra falar isso. Baixa a bola pra caralho, exatamente. Vocês da esquerda caviar, expressão essa de Rodrigo Constantino. Que ela... Isso aí que eu falei, né, gente? Isso o Gregório coloca e, mano, o Ciro tá direto usando argumento liberal, argumento de direita e até termo de direita, tipo esquerda caviar, lacração, pra falar da esquerda, sabe? É surreal. É aquele que eu desmoralizei. Né? Rodrigo Constantino é aquele que eu desmoralizei num debate, é isso? Isso, eu adoro esse Você não acha que eu vou, você não acha que eu vou citar um cara que eu não gosto desse jeito? Mas você acaba citando, Ciro. Talvez sem saber, né? Mas você acaba citando um cara esse que você humilhou naquele debate aqui no Rio Grande do Sul, inclusive. E todo mundo que é de esquerda ama aquele debate e todo mundo que é de esquerda tem saudades daquele Ciro. Ciro que esfregava a cara de liberal na mesa. É daquele Ciro que a gente tem saudade, não um Ciro que fica falando porque o Lula, mas e o Lula? E o Lula? O Lula é ladrão, o Lula é corrupto. Termos do cara, entendeu? E termos, você, para ganhar um voto de direita, você está tentando emular uma retórica de direita, termos de direita. Como é que um estado espetacular como o Rio de Janeiro elege o Witzel, elege o Crivella? Mano, o que o estado do Rio de Janeiro mais fez na sua história foi eleger merda, o Ciro. Ele fala como se o Rio de Janeiro tivesse uma grande tradição assim de eleger grandes estadistas, né, maravilhosos, né? E agora, em 2018, né, com Witzel, putz, né? O que aconteceu com o Rio de Janeiro? O que você falou da Santíssima Trindade, irmão? Você não tem ideia o que o Bolsonaro vai fazer com isso, meter em grupo de WhatsApp, você não tem ideia. Se tem alguém que não tem ideia de como funcionam os grupos de WhatsApp, é o Ciro. Porque sabe quem já está circulando em grupo de WhatsApp do Bolsonaro, Ciro? Tu. Isso é comprovado. É fato, não é opinião. Tu tá circulando em grupo de WhatsApp de Bolsonaro. E os Twitter de bolsonarista, sabe quem mais tweetou sobre esse teu debate com o Gregório? Em primeiro, os fãs do Lula, né, os simpatizantes do Lula. Em segundo, os bolsonaristas. E em terceiro lugar, para variar, os ciristas. Nem os ciristas comentaram mais do que bolsonaristas sobre esse teu debate com o Gregório. E tu acha que o que vai viralizar é o Gregório falando da Santíssima Trindade? Pelo amor de Deus. Inclusive, com a ajuda de gente do PDT, né? A Juliana Brizola tá lá, curtindo o post da Bia Kicis falando sobre o Lula. Muito obrigado, né, Juliana Brizola? Tá mandando bem pra caralho. Brizola tá orgulhoso de ti. Você tá criando uma ficção, a única pessoa que ficou ofendida. Tá criando uma ficção, exatamente, Ciro. Tipo, tu tá criando algo que não tem comprovação de existência para sustentar o teu argumento. Não acho que seja terrorismo eleitoral falar da possibilidade do golpe agora em outubro de 22. Sim, não. Terrorismo eleitoral não é falar que pode ter golpe. Terrorismo eleitoral é falar: se o Lula não se eleger no primeiro turno, vai ter golpe. Isso é terrorismo eleitoral. Você imaginar que a intenção real do Bolsonaro de fazer um golpe está preocupada se vai ser no primeiro ou no segundo turno. Também acho. Ao contrário, irmão, para pensar um pouquinho. Se o Lula ganha por 51 pentelho, sabe? 51 pentelho, o Bolsonaro terá todas as razões, mentirosa, canalha, fascista, mas terá todas as razões para crescer a tentativa de golpe. Sabe? Faz sentido esse argumento do Ciro, né? Porque aí, se o Bolsonaro perder por, tipo, imagina, Lula é eleito com 50,5%. Porra, é muito mais fácil tu contestar que tu perdeu por 0,5% do que se tu perder num segundo turno por, sei lá, Lula 70-30, né? Aí é muito mais difícil dizer que foi fraude. Tu acha que o Bolsonaro se importa com esse argumento, Mário? Sabe? O cara contesta a eleição que ele mesmo ganhou. Sabe? Vocês ficam... mas o Bolsonaro vai ter que contestar os votos dos aliados dele que se elegeram pro parlamento. Ele contesta os próprios votos, cara!
Ele contesta a eleição dele mesmo. Então, achar que ele não vai contestar a eleição de aliado, ele contesta a eleição dele mesmo. A taxa de juros que o Bolsonaro eu estou esculhambando, da Dilma era 14, o Bolsonaro já está em 12. Em 2014 tu estava elogiando o Lula, né? Mas é mais fácil ser... O Ciro muitas vezes, gente, ele é o famoso analista de obra pronta. Sabe como é que é? É aquele cara que antes do jogo começar, ele fala: pô, eu acho que o Boca Juniors é favorito, hein? Boca Juniors e River Plate. Pô, acho que o Boca Juniors é favorito, hein? Aí deu o River Plate. Ele: pô, é claro que o River Plate ia ganhar. Olha só como tava a zaga do Boca Juniors. Tava elogiando o Lula em 2014, deu a crise econômica, ele fala: culpa do Lula. Olha, o Lula fez tudo aquilo lá atrás, né? Deu essa maior crise econômica de todos os tempos. Mas quem chamou o Alckmin de ladrão da merenda foi o PT. E é mentira, Ciro? Tu fala aí que não se alia com o ladrão. O Alckmin não é ladrão da merenda? Verdade. E agora está aí o Boulos, que é o homem do movimento dos sem-teto, junto com o cara do despejo de Pinheirinhos. Então, é aí que tá, né? O Ciro fala tudo isso do Alckmin e fala: mas nunca falei mal do Alckmin, né? Fala as piores coisas do Alckmin e aí fala: não, mas o Alckmin é um homem de bem. Eu nunca esculhambei o Alckmin, nunca chamei o Alckmin de ladrão. Pelo contrário, a vida inteira eu disse que o Brasil precisa se reconciliar. Tu não chamou o Alckmin de ladrão, tu tá errado. O PT tá errado por se aliar com o Alckmin e tu tá errado por não ter chamado de ladrão. Eu fui pra rua, pedi o impeachment do Bolsonaro. Correção. O Ciro só foi pra rua pedir impeachment do Bolsonaro quando foi com o MBL. Quando foi a esquerda convocando os atos, apesar de o PDT ter ido, faça-se aí a justiça, eu fui nos protestos, viu tanto o PT quanto o PDT, mas quando o Ciro, em pessoa, só foi quando o MBL convocou. E o mais engraçado, cara, é que o Ciro, ele postou uma pesquisa feita nesse ato, o ato convocado pelo MBL. Eles fizeram uma pesquisa nesse ato. Em quem as pessoas votariam, o Ciro aparece em segundo lugar atrás do Lula, cara. Num ato anti-Lula e anti-Bolsonaro, o Ciro conseguiu ficar atrás do Lula, cara, na pesquisa. Ele mesmo postou, mané! O nosso povo tá votando nessa escória da direita. Por quê? Porque a esquerda petista apodreceu, vai me perdoar. E eu gosto muito. A esquerda petista apodreceu. E a direita do Bolsonaro não tá nada apodrecida. A gente não pode falar um fio fora da linha. O Bolsonaro abre a boca, é só asnerol que sai, mané. É só vamos fuzilar a petralhada, vamos não sei o quê. O Bolsonaro pode falar o que der na telha. Agora se a gente falar um fiozinho assim fora da linha, pô, talvez, né, o Cabo Daciolo não seja um cara tão legal, pum! Não, mas que isso? Tu vai eleger o Bolsonaro assim? A explicação que você dá para, nessa proporção, o povo brasileiro ter votado no Bolsonaro aí no Sudeste, no Sul, no Centro-Oeste e no Norte. E aí, como eu disse, a ascensão do fascismo, da extrema-direita, é um fenômeno mundial. E aí querer botar na conta do PT isso aí também? Foi o PT que criou o Trump, o PT criou o Zelensky, o PT criou a extrema-direita na Hungria, o PT criou a Le Pen, o PT criou a extrema-direita na Polônia, sabe? Tudo isso aí foi o PT. O próprio Ciro vive... O Ciro é um dos poucos candidatos, talvez o único candidato, que fala sobre o Steve Bannon. Só que aí, nessa análise, ele ignora totalmente o Steve Bannon para falar só do PT. O Lula ficou contra o Itamar. O Lula ficou contra o Plano Real. O Brizola ia achar o Ciro um merda hoje em dia, pode ter certeza. Foi a única. E aí ele não cita que o Brizola também foi contra o Plano Real, né?